Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e nesse vídeo eu vou falar de um negócio que eu tenho certeza que você atende esse tipo de paciente no seu consultório e você tem dificuldade de saber qual é o tipo de recurso que você vai utilizar. Sabe o que eu estou falando? Capsulite adesiva. Qual é o tipo de mobilização articular que a gente usa que ajuda mais o nosso paciente com capsulite adesiva? Então, esse vídeo vai ser sobre isso. Antes de começar esse vídeo, eu vou falar para você, se inscreva no canal, ative as notificações para você poder receber sempre que lançar um novo vídeo. Estou tentando fazer vídeo para vocês agora toda semana, lançar vídeos novos para vocês. Então, fiquem ligados aí. E lembra, esse canal é um canal que não é um canal basicamente que eu dou minha opinião a maior parte das vezes. O que eu faço é uma leitura de artigos científicos junto com vocês para começar a te ensinar a entender os aspectos principais de cada artigo, de cada estudo e como que você pode utilizar essa ciência dentro do seu consultório. Vou pedir para vocês também me seguir no Instagram, Prof. Leonassi, segue lá no Instagram que eu tenho conteúdo legal para vocês todos os dias. E vamos agora falar um pouquinho da capsulite adesiva. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, que esse estudo é muito legal. Olha aqui, ó. Vocês já sabem, né, as definições de estudos, né, que vocês já me acompanham aqui há um tempo. Então, o que esse estudo fez? Esse estudo ele analisou a eficácia de diferentes tipos de mobilização, de técnicas de mobilização em pacientes com capsulite adesiva primária, tá? Então, vou mostrar para vocês primeiro quais são as definições dessa capsulite adesiva. Então, aqui, ó, uma revisão sistemática da literatura, para verificar a eficácia isolada das técnicas de mobilização articular. Então, o que esse estudo fez? Ele reuniu alguns estudos que utilizaram a mobilização articular de forma isolada na capsulite adesiva primária, tá bom? Então, foram selecionados somente estudos em língua inglesa, somente ensaios clínicos controlados randomizados, que avaliaram a eficácia das técnicas de mobilização nos seguintes desfechos: amplitude de movimento e dor. Então, o que acontece? A gente sabe que o nosso paciente com capsulite adesiva, na maior parte das vezes, tem uma grande restrição de mobilidade e tem dor na região do ombro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar esses dois desfechos na maior parte dos seus pacientes, tá? 12 ensaios clínicos controlados randomizados, num total de 810 pacientes, foi analisado nesse estudo aqui. E aí, o que eles encontraram? Eles encontraram 7 diferentes tipos de técnicas de mobilização. 2 artigos falaram de mobilização angular, um artigo falou sobre a abordagem de Cyriax, uma abordagem de tecidos moles. 6 artigos falaram sobre a abordagem de Maitland, tá? E todos eles demonstraram melhora tanto na escala de dor quanto na amplitude de movimento. ROM Range of Motion, tá? Com respeito à mobilização translacional e a mobilização posterior, a gente tem um efeito superior na amplitude de movimento ativa quando comparado com o placebo de ultrassom. A mobilização de alta intensidade foi avaliada em um estudo e demonstrou menos melhora nessa constante de Murley Score aqui do que o grupo que não recebeu nada. Finalmente, efeitos positivos em longo prazo com a técnica de Mulligan foram encontrados tanto na dor quanto na amplitude de movimento. Então, vamos entender cada uma dessas histórias aqui. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês capsulite adesiva é um problema definido como uma desordem caracterizada por uma dor progressiva e perda de movimento ativo e passivo de mobilidade da articulação glenohumeral. Na incidência anual, a gente tem 3 a 5% da população em geral e a gente tem 40% em pessoas com diabetes. Presta atenção uma coisa, quando você for atender um paciente com diabetes, você sabe que ele tem 40% de chance de desenvolver capsulite adesiva. Então, presta atenção quando você tiver na anamnese um paciente com dor no ombro. Uma das perguntas-chave para você avaliar esse paciente bem é:
O senhor é diabético ou não? O senhor é diabético ou não? Beleza? E ela afeta normalmente pessoas entre as idades de 40 e 60 anos. Então, diabético, 40 e 60 anos, só vai aumentando o fator de risco. E, além disso, mulheres são mais comumente afetadas do que homens. Essa capsulite adesiva, ela é dividida em dois tipos na literatura. A idiopática ou primária, que a forma idiopática ou primária, e a forma adquirida ou secundária. Normalmente, a gente não tem uma causa específica para a primária. Então, ela acontece sem uma causa específica. Mas a secundária normalmente está associada com cirurgia recente, imobilizações ou trauma na região do ombro, ou até algumas alterações sistêmicas, algumas alterações extrínsecas ou intrínsecas do paciente. Então, nesse estudo, ele está avaliando as primárias, aquelas idiopáticas, que a gente não sabe basicamente por que elas aconteceram. Tá? Então, para essa capsulite primária, o que a gente tem que levar em consideração? Lembra dos 3 fatores? Eu tenho diabéticos, tem uma incidência maior, eu tenho pessoas entre 40 e 60 anos e mulheres. Tá? Então, esses 3 a gente pode considerar 3 fatores de risco importantes para o desenvolvimento da capsulite adesiva primária. A secundária, a gente já sabe que ela vem depois de trauma, depois de cirurgia, depois de alguma alteração mais importante. Então, vamos analisar aqui, ó, esse gráfico, esse flowchart que eu adoro, tá? Então, o que eles fizeram? Eles identificaram 124 estudos no PubMed, 70 estudos no Web of Science e 7 estudos que foram adicionados posteriormente. E aí, eles removeram os duplicados, os que estavam nas 2 bases de dados, ficou um total de 135, adicionaram esses sete estudos aí, porque a gente faz assim, por exemplo, você vai fazer uma revisão sistemática de um tema, é ideal que você pergunte para um especialista na área. Pô, me manda os artigos, você acha que eu peguei todos os artigos de capsulite adesiva? De mobilização e capsulite adesiva? E aí, provavelmente, algum especialista falou assim, olha, tá faltando esses daqui que eu acho importantes. E aí ficou um total de 142. Desses 142, eles aplicaram critérios de inclusão e exclusão. Quando foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, o que eles fizeram? Tinha 130 estudos que foram excluídos. Esses 130 estudos que foram excluídos, a razão era a população, outras a intervenção, outras os desfechos avaliados, o desenho do estudo, 50 estudos foram excluídos por causa do desenho, que não eram ensaios clínicos controlados randomizados, um estudo por causa da língua, porque você viu que eles pegaram só artigos em inglês, e 8 estudos estavam com anestesia também, como tratamento antes da mobilização, e foram desconsiderados. Então, a gente ficou com 45 estudos que compreendiam os critérios de elegibilidade, foram aplicados de novo todos os critérios e perceberam que 12 estudos correspondiam a todos os critérios, que era capsulite adesiva primária, utilização de técnicas de mobilização, ensaio clínico controlado randomizado e desfecho de dor e amplitude de movimento. Então, basicamente, esses eram os 5 critérios. Então, quando você for analisar a revisão sistemática, você precisa saber quais foram os critérios de inclusão e exclusão para o estudo entrar aí, para você saber exatamente como que você vai utilizar esse estudo de referência na sua prática clínica. E aí, o que aconteceu? Aqui a gente tem, ó, os critérios de elegibilidade que foram utilizados. Então, depois que vocês baixarem o estudo lá, vocês podem olhar quais os estudos correspondem a todos os critérios. Então, aqui, ó, a gente vê que tem um estudo que correspondeu a todos os critérios, outro estudo que correspondeu a 4 pontos dos critérios. Então, o que eles fizeram com isso? Eles classificaram o nível de evidência a ser levado em consideração. Então, o nível de evidência A teve apenas para um estudo, que é esse primeiro estudo nível 10, que a gente vai ver ele depois, e todos os outros tiveram nível de evidência B, porque eles não tinham 100% dos critérios estabelecidos, que foram esses critérios que eu comentei com vocês. E aí, quais foram os tipos de técnica de mobilização que foram utilizados? Que essa é a parte que nos interessa. Então, é assim, quais os efeitos das técnicas de mobilização nesses pacientes e quais as técnicas de mobilização têm cada tipo de efeito específico. Então, aqui eles encontraram 7 tipos de técnicas de mobilização: mobilização angular, mobilização transacional,
translacional, mobilização combinada, mobilização glenumeral, stretching glenumeral combinada com mobilização da coluna, ambas mobilização angular e mobilização translacional, técnicas de alta intensidade dentro do limiar de dor, ao redor do limiar de dor, abordagem de Cyriax, técnicas de Mulligan e técnicas de Maitland. Pensa agora, antes de eu continuar nesse vídeo, qual delas você acha que vai ter o maior efeito? Porque você já deve ter escutado isso em alguma aula, como é que você faz para tratar ombro congelado, capsulite adesiva. Então, assim, dentre essas técnicas que estão aí, que você conhece, que você sabe como é que é, qual delas você usa e quais delas você já ouviu e pensou, puta, essa aí vai ter um efeito legal. E aí a gente vai ver os resultados agora, tá? Então, responde essa pergunta mentalmente para você e segue aqui comigo para você entender qual delas que a gente vai começar a utilizar para potencializar os nossos resultados clínicos, que é essa nossa grande intenção de decifrar um artigo científico. Então, medidas de desfecho. A maior parte dos estudos reportou efeito das técnicas de mobilização na dor e na amplitude de movimento. A dor foi medida utilizando uma escala visual analógica de dor, aquela escala do VAS, né? Visual Analógica Scale, ou uma escala de Likert, que é uma escala de 5 pontos, que serve basicamente para a mesma coisa. E, além disso, foi utilizado esse Constant Murley Score, que é descrito como descrevendo a dor e a amplitude de movimento depois do tratamento. Aqui a gente tem um resumão dos estudos, ó. Olha aqui que interessante, aquele primeiro estudo que era a melhor metodologia. Então ele tinha 156 pacientes, 99 mulheres e 57 homens, idade média de 55 anos. Foi realizado 2 tratamentos por semana, por 2 semanas, e 2 semanas até 1 tratamento por semana durante 4 semanas. Então, durante as 2 primeiras semanas, eles fizeram 2 atendimentos por semana, e depois, nas outras 4 semanas, foi feito 1 atendimento por semana. Foi realizado também um stretching, um alongamento dos músculos da região glenumeral. Foi realizado também uma mobilização cérvico-torácica e glenumeral, mobilização cérvico-torácica e mobilização glenumeral. E foi realizado um deslizamento acessório e angular em forma de mobilização. Foi realizado também exercícios de estabilização, coordenação e alongamento da região escapular. O controle foi utilizado um placebo de ultrassom nessa mesma quantidade de intervenções, e aí eles fizeram uma avaliação em 6 semanas, 12 semanas e 26 semanas. A escala de dor foi medida pela escala de Likert e a amplitude de movimento com o goniômetro. O que foi encontrado? O grupo que recebeu a mobilização teve uma melhora nos desfechos em relação ao grupo controle. Eu tenho um outro estudo que avaliou 77 pacientes, que comparou fisioterapia, exercícios ativos, manipulação glenumeral e stretching dos músculos 5 vezes por semana, comparando com exercícios pendulares, que era o tratamento padrão utilizado antigamente. O que aconteceu? Mobilização ganhou de novo. Outro estudo com 40 pacientes utilizando TENS e técnica de Mulligan, de flexão, elevação e rotação interna, comparando com TENS e o stretching passivo, também foi demonstrado o resultado em favor da mobilização. Esse outro estudo de Dundar, 57 pacientes, que foi realizado 5 vezes por semana, por 4 semanas, mobilização contínua passiva gradual e mobilização passiva e exercícios pendulares. No outro grupo foi utilizado a mesma coisa com exercícios pendulares e não foi utilizada a mobilização. O que aconteceu? No grupo de mobilização, a gente também teve uma melhora significativa na dor, na amplitude de movimento e naquela constante que eu falei para vocês, que eles avaliaram depois. Nesse outro estudo, foi utilizado 2 vezes por semana, exercícios terapêuticos, calor úmido, educação e mobilizações de Maitland, junto com PNF, tá? Facilitação neuromuscular proprioceptiva, comparado com injeção de esteroide. O que aconteceu? Na amplitude de movimento, que foi o único desfecho avaliado nesse estudo, eu tive uma melhora importante em relação ao grupo de mobilização. Além disso, olha aqui, ó,
Eu tenho mais estudos que utilizaram a mobilização stretching ativo, mobilização, massagem, né, de miofascial, manipulação, comparando com ondas curtas, comparando com o stretching ativo, e de novo a mobilização ganhou. Esse aqui utilizou as mobilizações de Cyriax. Eu tenho um outro estudo que utilizou o ultrassom, o grau 3 do Maitland, e comparando com o ultrassom, uma mobilização de grau 3. E aí a gente testou aqui periodicidade, né, e intensidade de cada um. Então aqui foi feito 6 vezes, aqui foi feito 15 minutos, aqui foi feito mais de 1 minuto. O que a gente percebeu? Que nos dois grupos tiveram uma melhora mais ou menos igual, tanto na dor quanto na amplitude de movimento. Nesse outro estudo, mobilização glenumeral, deslizamento glenumeral progressivo, deslizamento glenumeral póstero anterior, com exercícios de Coleman, exercícios supervisionados para o paciente fazer em casa. A mobilização ganhou outra vez. Esse outro estudo, mobilização passiva, comparado com calor úmido, a mobilização ganhou de novo. E aqui, para terminar, nesse aqui, foi utilizada a mobilização de Maitland grau 3 e 4, comparado com movimentos oscilatórios somente. Então, não foi feito só um deslizamento oscilatório. As mobilizações de Maitland ganharam outra vez. Aqui a gente tem 2 vezes por semana a mobilização de Maitland com nenhuma outra intervenção. O paciente foi acompanhado ao longo do tempo, somente com algumas técnicas de acompanhamento. E o que aconteceu? Mobilização do grupo 1 e do grupo 2 tivemos basicamente os mesmos resultados. E aí a gente tem aqui nesse outro estudo, 2 vezes por semana, mobilização de Maitland grau 4, grupo controle, foi feito exercícios na cinemática do ombro. O que aconteceu? O grupo que recebeu a mobilização do Maitland, mais uma vez, teve uma melhora importante. Então, o que a gente pode concluir? Que alguns estudos, a maior parte dos estudos avaliou dor, outros estudos avaliaram amplitude de movimento. Dos estudos que avaliaram dor, a gente teve um resultado positivo para dor, com mobilização angular, resultado positivo para dor, com abordagem de Cyriax, resultado positivo para dor com técnica de Mulligan, resultado positivo para dor com técnica de Maitland. Resultado igual ao grupo controle com mobilização translacional, resultado igual com técnica de Maitland, resultado igual com técnica de Maitland, resultado igual com técnica combinada. Quando eu falo de amplitude de movimento, praticamente todos os estudos tiveram ganho de amplitude de movimento, com exceção desses 2 últimos estudos aqui, que foi a mobilização angular e a técnica de Maitland. Eu tive aquela constante de Murley, que deu resultado igual e deu resultado negativo na mobilização de alta intensidade. E eu tenho esses outros desfechos que foram avaliados também, que todos tiveram resultados positivos significativos, que é a escala de flexão da função do ombro, tá? E a gente tem esse fast track aqui, que é o quê? Eu não lembro o que é esse negócio. É uma outra escala também que é utilizada, tá? Que também teve resultado positivo. O que a gente pode perceber, então? Quais são os efeitos que a gente tem quando a gente vai tratar o paciente com capsulite adesiva, quando eu utilizo mobilizações de coluna combinadas com stretching glenumeral e mobilização angular e translacional? Nesse tipo de estudo, a gente não teve um ganho significativo. Essa mobilização de alta intensidade, próxima do limiar de dor, também não demonstrou resultado significativo, tanto na dor quanto na amplitude de movimento. A abordagem de Cyriax, em alguns casos, demonstrou resultado interessante, mas num outro estudo não demonstrou resultado importante na dor e na amplitude de movimento. As técnicas de Mulligan auxiliaram muito o ganho de amplitude de movimento, mas, em alguns casos, elas não conseguiram modificar a dor. As técnicas de Maitland era que tinha mais estudos, então 50% dos 12 estudos eram estudos de Maitland. E o Maitland grau 3 e grau 4 demonstrou excelentes efeitos, tanto na dor quanto na amplitude de movimento.
Então, o que a gente pode ter como conclusão? Baseado nessa revisão sistemática da literatura, as técnicas de imobilização, em geral, têm efeitos benéficos em pacientes com capsulite adesiva primária do ombro. A técnica de Maitland e a técnica de imobilização associada com o stretching glenomeral parece ser mais recomendado para esse momento. Por causa da homogeneidade, a limitação da homogeneidade dos estudos, eles não conseguiram fazer uma análise melhor. Então, o que a gente pode ter como conclusão desse estudo? Então, assim, qual que era a nossa pergunta inicial? Meu paciente com capsulite adesiva, o que eu devo fazer? Nesse estudo, o que foi demonstrado é que capsulite adesiva primária, o que você deve fazer é mobilizar a coluna torácica pensando em dor e trabalhar com as técnicas de mobilização no ombro, no próprio ombro, pensando na amplitude de movimento e na dor. Quais são as melhores técnicas de mobilização da glenomeral? As melhores técnicas de mobilização da glenomeral são as técnicas de Maitland. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Faz sua pergunta aqui nos comentários e até a próxima. Valeu!